Olá, leoninos e leoninas, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Vou começar aqui, leoninos, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Vamos ver como que as coisas vão se desenvolver. Leoninos, essa situação aqui, ela vai se remeter a muitos aspectos. É claro que cada um tem a sua forma de lidar com a situação, mas a energia, por mais que ela venha num sentido igual a todos, a maneira como você vai lidar com isso é o que vai ditar as regras aqui. Primeiro que vem a energia que se refere à personalidade de uma figura paterna. E essa figura paterna, ela pode vir como um aspecto da personalidade de alguém, por exemplo, alguém é um pai muito presente, uma pessoa muito que toma muito à frente das coisas, uma pessoa que cuida bem dos seus filhos. Como isso pode representar a ausência do mesmo, ou até mesmo uma pessoa que demonstra socialmente, né, ou demonstra ali para um meio familiar, para uma relação ou para um meio profissional, de que coloca de alguma forma alguma questão paterna em primeiro lugar, que pode ser a sua própria paternidade, como também, às vezes, vamos dizer assim, um pai. Se essa pessoa tem um pai, uma figura paterna, essa pessoa se espelha muito nessa pessoa como exemplo para poder agir na vida, no dia a dia. E junto a essa energia fala a respeito de espelhamento. Então, nesse momento, vocês, leoninos e leoninas, podem estar trazendo algo na própria personalidade, ou vocês estão lidando com alguém que pode se mostrar uma personalidade desafiadora, né? Uma pessoa desafiadora para você nesse momento, porque existe muito espelhamento na situação, né? Então, uma pessoa se espelha numa outra, ou se espelha numa situação que uma outra provoca, ou se espelha num membro da família. E esses espelhamentos aqui, eles podem estar causando certa dualidade. Então, da mesma forma, né, que eu quero ali mostrar o meu lado mais maduro, o meu lado mais correto, o meu lado mais coerente, quando ocorre esses espelhamentos, eu acabo trazendo um lado que não é muito bom, ou quando ocorrem esses espelhamentos eu acabo ali agindo de uma forma que não é muito interessante, ou eu acabo me envolvendo com pessoas que não são muito interessantes. Certo? E aí o que pode ocorrer aqui em algumas ocasiões? E aí o que eu quero dizer é o seguinte, vamos dizer que vocês estejam lidando com uma pessoa que grita aos quatro cantos, que é um bom pai, tal, só que você sabe a realidade do que tá acontecendo, né? Você observa que não é nada daquilo, né? Que a pessoa ela pode estar se baseando num certo tradicionalismo, isso pode acontecer também, mas aqui é realmente assim, né? Quando ocorre o espelhamento, surge um lado ali que não é muito interessante, seja da sua parte ou da parte do outro, tudo bem? Então é o que acaba ocorrendo aqui no período. Ou se é intencional, né? Você tá tentando ali se espelhar numa pessoa porque você vê essa pessoa como um bom exemplo, pode ser que a partir do momento que você faça isso, venha um lado à tona dessa pessoa que você desconhecia. E aí isso pode de alguma forma te assustar, isso pode de alguma forma te surpreender, ok?
Com a energia complementar, fala sobre quebrar com certos padrões que podem estar atrapalhando no progresso da sua vida. É uma energia que também vai trazer à tona tudo aquilo que é ruim para a sua vida, para o que você está buscando, para poder melhorar e te dar uma chance de conseguir progredir da forma mais simples possível. Então a energia complementar por si só, além de carregar uma força espiritual gigantesca, né, fala sobre proteção, é uma energia que também vem falando assim, olha, você está protegido, mas tem algumas coisas que você precisa tomar certa atitude, tem algumas coisas que você precisa fazer no momento, né? E isso está ligado com eliminar da sua vida praticamente alguma coisa que está te atrapalhando no momento, alguma coisa que está te fazendo mal. Vamos ver o que temos aqui de bom e também como uma cautela para vocês, para esse momento. O que vocês precisam. Aqui está mais ligado a uma questão da vida sentimental, tá, Leão? Então, assim, existe um novo ciclo que começa a se desenvolver na sua vida sentimental. Então, se você já hoje está num relacionamento, é um relacionamento que vem a ficar mais romântico, com maior demonstrações, expressões. Mas também pode representar que vocês estejam conhecendo uma nova pessoa e esteja começando ali um certo romantismo, esteja começando a desenvolver algo entre vocês. Saindo dessa parte afetiva, é muito importante se manter o equilíbrio. A energia em si, ela fala sobre a dualidade, mas o conselho principal aqui fala sobre equilíbrio. Então, talvez vocês não devessem tomar atitude quando tiver essa dualidade, quando você tiver nesses dois sentidos, nessas oscilações. Não confiar 100% no que alguém está dizendo quando alguém está falando uma coisa e demonstrando outra. Porque aqui eu realmente sinto assim, que existe duas faces de uma mesma pessoa, de uma mesma situação. Talvez o que esteja sendo demonstrado agora é só o lado bom, mas o outro lado vai ser colocado à tona, né, em prática. Então precisa de fato manter o equilíbrio aqui, Leão. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos entender mais sobre energia. Só um momento, Leão. Prontinho, fui pegar a carta que caiu no chão. E eu tenho aqui no início da energia de vocês uma questão que fala sobre reconhecimento. Então, aqui pode ser tanto uma busca por reconhecimento de alguém, como também mostra, né, que você espera, no mínimo, que você seja reconhecido ou reconhecida por aquilo que você esteja fazendo, por aquilo que você esteja entregando. Então, existe aquela questão de querer se sentir valorizado, né, seja ali na sua parte profissional, ou seja por uma pessoa em questão. Existe muita coisa que está sendo trabalhada e planejada também no momento. Tá? Então, vocês estão trabalhando muito ou estão nessa busca profissional, mas também existe assim, muito planejamento sendo feito, muita coisa sendo pensada aqui e com aquela esperança e expectativa de que de alguma forma vai funcionar. Só que por mais que você esteja numa energia mais ativa, existe algum fator aqui que ele está mais lento. Então, por exemplo, você às vezes está trabalhando muito, mas o retorno ele está lento, o retorno ele não está no mesmo alinhamento, não está igual. Então você pode estar tentando resolver as coisas de maneira muito rápida, tentando colocar alguns planos em prática, tentando fazer tudo assim ao mesmo tempo,
só que a energia talvez de uma outra pessoa ou a energia do ambiente em si, ela está mais lenta. Então isso pode, de alguma forma, gerar algumas discussões. Tá? Isso pode, de alguma forma, gerar algumas reclamações, algumas cobranças, porque você está numa energia mais ativa, de querendo fazer logo, querendo terminar logo, teve um plano, quero pôr logo esse plano em prática, mas vocês podem estar, como eu falei, lidando com o ambiente ou com outras pessoas, alguma pessoa específica, que não está tão rápido ou rápida assim. Eles estão mais pensativos, estão dando um passo de cada vez, né? Se é um ambiente por si só, está analisando a situação, e pode ser que essa análise demore mais do que o esperado. Então, às vezes, você está querendo um retorno de uma semana, essa análise ela pode durar em torno de 2, 3 ou até um mês. Então, realmente assim, aqui, se você está contando, né, com algum retorno, seja até jurídico, alguma coisa rápida, não está vindo. Você que está nessa energia mais ativa, mas o entorno em si ele está mais lento. E quando vai para aquela parte de reconhecimento, realmente fala sobre sentimentos, né? Fala sobre entrega, fala que muita coisa está sendo conversada aqui com alguém específico. E existe empolgação, existe expectativa sendo colocada em uma situação, né? Ou alguém ali tá prometendo que vai ajudar isso a progredir. Só que eu vejo assim, que vai ter alguma mudança aqui, né? Fala sobre viagens ou alguém demorando para resolver uma situação, tem mudanças ligadas a isso. Vocês podem estar ali sofrendo, não sofrendo, né? Mas assim, tendo alterações na parte profissional. Então, se você estava mantendo ali, né, uma determinada rotina, ou se o trabalho que você hoje exerce, a função, independente se é uma função de funcionário público, se você trabalha autônomo, se você trabalha, por exemplo, você tem sua própria empresa, seja qual for o seu trabalho, né? Vai eu falo assim, sofrer, né? Mas não é que vai causar um sofrimento a você, mas assim, vai ter alterações ali, né? E são alterações que precisam ser feitas. Por quê? Porque alguma coisa está mudando. Pode ser que esteja mudando uma regra, esteja mudando uma lei, talvez haja uma necessidade de especialização, talvez assim, se está lidando com o mercado financeiro, mercado de trabalho, pode ter algumas alterações ali que acabam fazendo com que você seja obrigado a mudar alguma coisa, né? Às vezes você presta um serviço para uma plataforma, as regras da plataforma, as normas da plataforma mudam, e aí você tem que se adaptar a essas novas regras. Então existe aqui alguma alteração nessa parte de trabalho. Ou se você está buscando um trabalho, você olha o cenário ali, as vagas disponíveis, e você simplesmente fala assim, poxa vida, as coisas mudaram muito desde, né, de quando eu estava trabalhando uma outra função ou qualquer coisa nesse sentido. Então você pode estar encontrando uma dificuldade de conseguir uma vaga que você considera ali que não vai rebaixar você de alguma forma em relação àquilo que você faz. E assim, por mais que exista energias no momento, né, por mais que exista energias no momento que não estejam agindo de uma maneira muito rápida, isso pode fazer com que vocês tomem certos impulsos na frente, antes mesmo de vir uma decisão, antes mesmo de vir uma solução, e comecem aí a de alguma maneira tomar atitudes assim que acabem nos prejudicando em termos de finanças, em termos de relação, tudo bem? Mas existe aqui uma mudança que vai acontecer e tem uma finalidade aqui, tá, Leão? Tem uma finalidade, tem como fala muito sobre encerramento de ciclo, essas situações, tem uma finalidade aqui que vai acontecer. O que eu quero dizer com essa finalidade? Diante essa finalidade,
isso vai levar vocês a fazerem uma mudança, mas não é uma mudança simples, tá? Pode ser uma transição de carreira, pode ser uma mudança de localidade, né? Você está mudando para um outro estado, mudando para outra cidade, está indo cursar numa outra faculdade, mas existe uma mudança aqui. Porque você estava aguardando uma coisa que você tinha em mente que ia ser rápida, que ia vir um retorno rápido. Esse retorno não veio dentro do prazo que você estava ali esperando, então você, a partir disso, toma um impulso para fazer uma mudança por conta própria aqui. Só que talvez esses impulsos, eles estejam sendo tomados no momento que existem essas oscilações ou essas alterações de alguma forma. E assim, Leão, vocês estão se afastando, tá, de algumas pessoas, de algumas situações, vocês estão se desvinculando emocionalmente de algo aqui. Esse fato de estar se desvinculando é porque você não está mais se identificando com uma situação ou com um grupo de pessoas aqui. Pode ser que alguém esteja se afastando de vocês, sim, né? Mas eu acho menos provável. Então, assim, Leão, é um período que vai falar sobre esses espelhamentos e que isso pode, né, estar desencadeando aí algumas finalizações, tudo bem? Eu vejo assim que também tem muito algo relacionado com amizades, né? Como se às vezes as amizades aqui, elas podem ser algo que esteja impedindo vocês de possivelmente encontrar o que de fato te faria bem. Pode ser que essas amizades tomem muito o seu tempo, ou que elas tenham uma grande influência sobre a sua vida, e o fato de você não estar querendo enxergar isso pode estar comprometendo de alguma forma algo que seria importante para vocês, né? Talvez até algo que vocês devessem colocar mais como prioridade. Aqui é muito aquela energia de falar assim, olha, às vezes você precisa olhar com mais atenção para o que está dentro de casa do que para o que está lá fora, tá? Então tem alguma coisa nesse sentido. Então é isso, tá? Tem a possibilidade de uma figura paterna ou pai dos seus filhos ou alguma coisa relacionada com uma energia que exerce um papel de pai na vida de vocês, e tem algum espelhamento envolvendo aí, né? Alguma coisa que você precisa ver se as atitudes que você vem tomando é uma coisa que está te fazendo bem, se é uma coisa sua, ou se você não está se moldando ao comportamento de alguém também. Tá? Então o período é esse, tá, Leão? Se cuidem, vejo vocês nos próximos vídeos, tudo bem? Até mais, Leão. Tchau, tchau.